Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a TV Uninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nós estamos hoje dando continuidade às entrevistas com os autores dos livros que foram produzidos para o curso de Mediação, Conciliação e Arbitragem. E hoje temos uma convidada muito especial, a professora Cristina Leitão, autora do livro Arbitragem com o Setor Público. Então seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, eu que agradeço pelo convite, professora Daniele Farinhas, agradeço ao Uninter, né? E é um grande prazer estar aqui com você. Legal. Pessoal, antes da gente começar essa entrevista com a professora Cristina, quero lembrá-los, vocês que não se inscreveram ainda no canal da TV Uninter, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, lembrando que ele permanece gravado para que vocês possam assistir quando desejarem, tá? E para a gente dar início a essa nossa entrevista, vocês perceberam que eu não apresentei a professora Cristina, porque eu gostaria que ela se apresentasse para vocês, né? Quem é a professora Cristina Leitão, autora desse livro, para além dos seus requisitos profissionais, digamos assim, eu acho que é legal o público conhecer quem é, né, o autor da obra que eles estão lendo. Uhum. Então, eu sou mãe de dois meninos, hoje rapazes, né? O Matheus e o Thomas. O Matheus está fazendo medicina, o Thomas começou a fazer direito esse ano, né? E, além disso, né, do principal que a gente fala, na parte profissional, eu sou procuradora do Estado do Paraná, né? Também sou professora de processo civil, negociação, mediação e arbitragem na FAI, Centro Universitário, né? Sou coach da equipe de arbitragem da FAI, que inclusive no ano passado ficou em segundo lugar na competição de arbitragem da Camarb, e nesse ano nós ficamos em primeiro colocado na competição de arbitragem da Camagro, né, que é arbitragem no agronegócio. Também, para falar assim da minha formação, né, em Direito, eu fiz minha graduação na Universidade Federal do Paraná, também o mestrado e o doutorado, né, na UFPR, e desde o ano passado, então, eu alcancei o título de doutora, que era um grande sonho para mim, né? Também sou presidente da Comissão de Arbitragem da OAB Paraná, a gente está no terceiro ano, inclusive na semana que vem a gente vai ter o nosso segundo seminário de arbitragem da OAB Paraná. Então, basicamente, profissionalmente é isso, né? Eu escrevi com muito carinho esse livro, A Arbitragem no Setor Público, porque é um tema que eu tenho estudado muito nos últimos anos, né? Inclusive foi também objeto, não especificamente no setor público, mas também foi objeto do meu estudo no doutorado, a arbitragem. E eu acho, né, pelo que você me falou, professora, que para além do teu estudo, tua atividade prática no dia a dia, né, Sim. assim, arbitragem no setor público. Então, uma pessoa realmente muito qualificada para escrever esse livro. Achei super interessante, assim, ouvir um pouquinho da tua trajetória. E na escrita desse livro, como que foi, assim? Teve algum desafio particular? Como foi o processo de escrita desse livro? Então, quando eu recebi o convite para escrever esse livro, eu já estava fazendo a minha pesquisa e também iniciando a escrita da minha tese de doutorado, né? Então, foi um desafio enorme. Como os temas eram de arbitragem, né, não deixa de ser processo, porque a arbitragem é um tipo de processo, mas um processo fora do âmbito do Poder Judiciário. De qualquer forma, eram dois grandes trabalhos que eu tinha a fazer, né, afora o trabalho da Procuradoria e as aulas da FAI, né? Eu cheguei até, numa época, pedir uma licença, eu usufruí de uma licença especial da Procuradoria para poder me dedicar mais ao trabalho de pesquisa e escrita, né? O tema arbitragem com o setor público foi muito impactante para mim, e muito, na verdade, foi muito gostoso de escrever,
porque eu já estava me debruçando sobre a arbitragem com o setor público por conta do meu trabalho na Procuradoria-Geral do Estado. O que acontece é que eu fiz parte, né, de um grupo de trabalho na Procuradoria que estudou a questão dos contratos, das cláusulas compromissórias que devem ser inseridas nos contratos administrativos, contratos com o poder público, para viabilizar o início de arbitragens com o Estado do Paraná. Então, por conta desse grupo de trabalho, eu já vinha estudando esse tema e isso me ajudou muito a poder escrever o livro Arbitragem com o Setor Público. Paralelamente, por conta até também da presidência da Comissão de Arbitragem da OAB Paraná, eu venho estudando muito o tema da arbitragem, então foi assim, não vou dizer fácil de jeito nenhum, foi um Nunca é grande fácil, desafio, né? nunca é fácil, mas foi prazeroso poder escrever de algo que eu já estava estudando, pesquisando, me debruçando, sabe? E eu segui um roteiro nesse livro, primeiro abordando as particularidades da arbitragem com o setor público, os fundamentos pelos quais é possível existir arbitragem com o setor público e depois algumas características e, por fim, uma parte mais prática, sabe? E também algo que me faz lembrar com muito carinho da escrita foi que justamente eu escrevi o livro como se eu estivesse conversando com o leitor, né? Isso também foi muito gratificante para mim. Isso é legal, tirar um pouco, assim, aquela coisa muito formal, o juridiquês, assim, porque Exatamente. a gente pensa que o leitor, claro, são os alunos do, assim, o público-alvo é aluno do curso de mediação, conciliação e arbitragem. Sim, Também alunos do curso de direito, enfim, de outros cursos que se relacionem, né, aí. Mas a gente pensa em escrever também para o público em geral, né? Eu acho que é importante que as pessoas, que a sociedade conheça esse instituto também, porque muita gente não conhece, na verdade, né, a arbitragem, eu acho, hoje em dia, assim, pessoas que não são da área jurídica, né, professora? Então, acho que é interessante escrever dessa forma, conversando com o público, né? exatamente. Nossa, e você mencionou essa questão da arbitragem não ser tão conhecida. É muito interessante a arbitragem, é muito, seria muito bom que o público conhecesse e tivesse mais acesso à arbitragem, né? Assim, só para contextualizar, a arbitragem é uma forma de resolução de conflitos fora do âmbito do Poder Judiciário, que é possível nos casos em que as partes são maiores e capazes, né? E quando o direito versa sobre questões patrimoniais disponíveis. Isso está previsto expressamente na lei de arbitragem. Aí o que acontece? Um empresário, quando tem um litígio com outro empresário, pode perfeitamente levar esse conflito à arbitragem, né, para que seja resolvido de forma mais rápida, né? Claro, todo mundo sabe que o Poder Judiciário está com muitos processos, né? Ontem mesmo assisti uma palestra e atualmente o judiciário tem cerca de 85 milhões de processos, né? Então é muito interessante para a empresária que precisa ter seus litígios resolvidos de forma rápida, que ela possa ter conhecimento, até mesmo através dos seus advogados, do seu corpo jurídico, mas também por meio de outros meios de comunicação, como um livro, como uma entrevista como essa, né? Para que as pessoas tenham conhecimento e possam pesquisar melhor e optar, fazer uma opção, né, pela arbitragem como forma de resolução de litígios. É para todas as situações? Claro que não, né? Um litígio de família, talvez não possa ser, não é patrimonial disponível, não possa ser dirimido na arbitragem, mas muitos litígios, principalmente decorrentes de conflitos relativos a contratos e negócios jurídicos em geral, podem ser levados para arbitragem, né? E outra peculiaridade super interessante da arbitragem e que chama a atenção das pessoas que ficam curiosas com esse tema é justamente
que as partes que escolhem o árbitro ou a árbitra que vai julgar a sua causa. Ou seja, eles escolhem, eles optam por aquele que eles Especialista, né? confiam e que tem especialidade, que tem expertise na área objeto daquele litígio. Então, você tem uma segurança de que o seu litígio vai ser julgado da melhor forma possível, né? E que não vai haver interpretações muito extensivas do contrato. O árbitro vai aplicar o contrato tal qual foi, o contrato ou o negócio jurídico em geral, tal qual foi pactuado entre as partes. Então, é algo que chama bastante atenção e que precisa realmente ser melhor divulgado, tal qual a negociação em geral e a mediação também, né? São formas maravilhosas de resolução de litígios que a gente tem dentro do que a gente chama de justiça multiportas, né? Além da porta do poder judiciário, temos a porta da negociação, da arbitragem, da mediação, do dispute board, né? Que é uma forma também que tem sido utilizada aqui no Brasil. Legal, professor, esse panorama geral da arbitragem acho que é bem importante. Talvez você que está assistindo essa entrevista hoje não tenha tanto conhecimento, talvez já tenha ouvido falar, mas não saiba do que exatamente se trata ou como funciona, né, a arbitragem. Mas agora falando especificamente da arbitragem com o setor público, porque nós sabemos que o setor público ele é um dos maiores litigantes no Brasil, né? E como que a arbitragem se aplica ao setor público, qual que é a efetividade? Talvez isso seja um pouco do objeto do teu livro, pode explicar um pouco mais para nós? Com certeza. Então, na parte inicial do livro, eu conto que, desde 2015, a lei de arbitragem prevê expressamente que o poder público, tanto a administração pública direta quanto indireta, pode submeter seus litígios patrimoniais disponíveis à arbitragem. Ou seja, existia uma celeuma, uma controvérsia sobre a possibilidade ou não do poder público levar seus litígios à arbitragem, e agora, com a previsão expressa na lei de arbitragem, não há mais nenhuma dúvida, né? Então, todos os contratos administrativos, claro, não contratos tão simples, são questões mais complexas que o poder público leva ao procedimento arbitral, à arbitragem, né? Então, esses contratos mais complexos, contratos administrativos de concessão de serviços públicos, né, podem ser levados à arbitragem. Não há mais nenhuma dúvida de que isso é possível. Claro, tem que ser muito bem feito, tem que haver uma previsão expressa no contrato, uma cláusula compromissória prevendo a arbitragem como forma de resolução do litígio, né? Inclusive, eu coloco no livro um modelo de cláusula que pode ser usado, né? Legal. Mas também é possível que a arbitragem seja pactuada por compromisso arbitral. Mesmo que não tenha previsão no contrato, surgindo litígio e ambas as partes, poder público e concessionário, poder público e o particular, resolvam que aquele litígio deve ser levado à arbitragem, elas podem também pactuar um compromisso arbitral, né? A convenção arbitral pode ser tanto através de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. E isso também é possível. O bacana do livro é que eu trago vários exemplos, né? Eu trago também uma parte histórica de como surgiu a arbitragem com o poder público no Brasil, inclusive já no Império existiam contratos com previsão de cláusula compromissória, né? Eu coloco isso, cito inclusive uma obra fundamental de arbitragem com o setor público também, que é a obra da professora Selma Lemes, né? E ela tem uma parte histórica bastante robusta sobre esse tema, né? Então eu trato disso, trato também de alguns casos marcantes de arbitragem com o setor público, né? Mostro também que a arbitragem com o setor público deve ser pública, diferentemente da arbitragem. Em geral, as arbitragens particulares, elas, em geral, são confidenciais, né? Não é uma obrigatoriedade, não tem previsão na lei, mas as arbitragens privadas, em geral, as partes optam por levar confidencialidade. Mas, no caso do poder público, isso não é possível.
o artigo 37 da Constituição Federal prevê, né, que um dos princípios da administração é justamente a publicidade. Então, a arbitragem com o poder público deve ser pública. De modo que é muito fácil para o estudante pesquisar esse tema na prática, porque pode entrar no site do NEA, que é o Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União, que é muito bom, né? E lá tem várias arbitragens que estão em tramitação e é possível acessar os atos dessas arbitragens, né? Também algumas procuradorias estaduais têm sites já com divulgação de atos jurídicos, atos processuais praticados em arbitragens, né? Então, é bastante interessante a pesquisa, o estudante pode ter acesso fácil. Inclusive, no livro, eu trago isso, trago sites onde é possível fazer esse tipo de pesquisa. E outra coisa bacana desse livro é o método da Intersaberes mesmo, né? Que, além de você estar praticamente conversando com o leitor, no final de cada capítulo tem alguns exercícios para o estudante tentar fazer, né? E alguns são mais simples, né? Objetivos, que podem até cair em concursos públicos, prova da OAB, mas outros um pouco mais complexos. E depois, lá no final do livro, tem as respostas possíveis, né? Então, é bacana porque, além de você estar aprendendo, você vai memorizar o tema fazendo esses exercícios. A professora Cristina quase deu uma aula aqui geral, né, de arbitragem e, assim, um spoiler do livro, né, para também deixar o pessoal com vontade de ler. E eu acho que antes da gente continuar a entrevista, a gente podia falar um pouquinho também como que faz para adquirir esse livro. A gente vai deixar aqui nos comentários para vocês o site, né, da editora Intersaberes. Vocês que são alunos da Uninter, tem cupom de desconto, tá? Então, se você é aluno da Uninter, do curso de mediação, você pode entrar em contato através do link tutoria. Se você é de outros cursos também, pode entrar em contato com o seu professor ou até mesmo com a Central de Mediação Acadêmica. A gente passa para vocês o cupom de desconto. Professora, pode mostrar aqui para o pessoal o livro? Olha só, tá pessoal. Aqui o livro, né? Esse é o livro Arbitragem com o Setor Público, então vocês podem adquirir, né, a versão física do livro, ele está disponível também nas bibliotecas virtuais aí da Uninter, enfim, para vocês que são nossos alunos, e eu acho que vale muito a pena vocês adquirirem esse livro, né? Vocês estão vendo aí, a professora já deu um spoiler bem bacana, eu acho que essa parte histórica me deixou com bastante vontade de ler esse livro. Eu acho que é bem interessante a gente analisar que os métodos alternativos de solução de conflitos, eles não vêm de agora. Eles vêm de muito tempo, como a professora colocou, da época do Império, só que eles acabaram caindo em desuso com o tempo. Exatamente. Né? Isso não só a arbitragem, mas a própria conciliação, a mediação, talvez não propriamente como mediação, mas ela já existia, esses métodos existiam e eles acabaram caindo em desuso, né? Por uma questão cultural. E agora a gente passa a retomar isso e tentar conscientizar a sociedade de que eles também são efetivos, também podem ser utilizados, né, professora? Sim. Inclusive, eu conto no livro também que em 2001, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei de arbitragem, porque quando foi editada a lei em 1996, houve algumas alegações de que a lei seria inconstitucional, porque o artigo 5º da Constituição Federal prevê a inafastabilidade da tutela jurisdicional. E aí pensou-se, bom, mas como que eu vou levar um litígio para arbitragem? E aí o Supremo Tribunal Federal, acionado, acabou declarando a constitucionalidade, assim, basicamente, de forma bem simples, dizendo o seguinte, que o particular e o poder público também, depois em 2015, né, veio expresso na lei, podem optar pela tutela jurisdicional ou pela arbitragem, né? Diferentemente, o Poder Judiciário, quando acionado, sim, ele deve prestar tutela jurisdicional. Então, a inafastabilidade é dirigida ao Poder Judiciário. O particular, se quiser, pode fazer um acordo. Ninguém é obrigado a ir para o Poder Judiciário, né? Se surge um litígio entre nós duas, a gente pode optar
por um acordo, por uma mediação, por uma conciliação, por uma arbitragem ou ir ao Poder Judiciário. Então, isso é uma opção, ninguém é obrigado a ir ao Judiciário. De modo que um dos marcos da arbitragem foi justamente a declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E depois dessa decisão marcante do Supremo, houve também uma necessidade até mesmo de que o poder público passasse a ter nos seus contratos cláusulas compromissórias, por, às vezes, até mesmo obrigação, por dever, porque quando começou a vir financiamento para o poder público brasileiro de fora do país, houve uma exigência de que os contratos tivessem cláusulas compromissórias e levassem seus litígios para arbitragem. De modo que o poder público acabou tendo que, sim, se adaptar nesses contratos maiores, com financiamento do estrangeiro, teve que se adaptar e prever justamente essa possibilidade, sabe? Não foi uma opção, o poder público resolveu levar esses litígios à arbitragem. Teve um momento que foi realmente necessário que isso acontecesse. E hoje verifica-se que contratos complexos precisam realmente ser julgados por pessoas com mais especialidade, né, naquele tema. No caso do contrato administrativo, é muito peculiar, né? Então, realmente é interessante que os mais complexos tenham os seus conflitos levados para a arbitragem. Professora, assim, dentro dessa linha, né, que você trouxe para nós desses contratos mais complexos na administração pública, no teu trabalho, na Procuradoria, existe algum caso, assim, que você poderia compartilhar conosco, que você viu, assim, a arbitragem como efetiva? Então, aqui no estado do Paraná, a gente não tem nenhum caso ainda de arbitragem com o setor público. Tem grandes contratos acontecendo e a gente já elaborou, então, um modelo de cláusula compromissória para o Estado poder usar, a administração pública tanto direta quanto indireta, mas a gente ainda não tem nenhum caso prático, né, na Procuradoria do Estado. Eu sei que já teve algum caso no estado do Paraná, uns 2 ou 3 casos, mas não no âmbito do estado do Paraná, administração pública direta, né? Então, eu mesma ainda não atuei. A gente está preparando, né, se preparando para poder atuar nesses casos. Inclusive, a gente já fez lá na Procuradoria alguns cursos direcionados aos procuradores do estado para estarem preparados para atuar, porque é um procedimento diferente. Inclusive, no livro tem um capítulo, né, o último capítulo eu trato de como será esse procedimento arbitral com o poder público. Como que acontece? É possível tutelas provisórias, cautelares, tutelas antecipadas? Sim, é possível, eu trato no livro, né? Como que deve atuar o advogado público? Como que ele deve direcionar o gestor público, né? Orientar o gestor público sobre a pertinência ou não da inserção de uma cláusula compromissória num contrato? Então, a parte final do livro é bem prática, justamente para que se entenda como que funciona. Mas, além disso, claro, o advogado público tem que estar preparado, mas o advogado privado, que vai atuar em processos arbitrais, também tem que saber como que vai funcionar esse processo arbitral, tanto no particular e aqui no caso, quanto com o poder público, né? Sem dúvida, porque se a administração pública está litigando com um particular, né, possivelmente o advogado ele vai precisar saber lidar com o processo arbitral, normalmente está habituado com o processo judicial e pode se ver ali perdido, talvez, por nunca ter atuado. Então, isso é importantíssimo e todos os profissionais do direito, né, precisam estar... Claro, um juiz, talvez não, o juiz vai acabar ficando restrito ali, né, ao judiciário, mas em grande parte os profissionais do direito precisam estar habituados com esses procedimentos, né, então isso é super importante. Eu falo muito para os meus alunos que a advocacia atual tem que ser muito diversificada, Com né? certeza. Tem alguns autores que já tratam do tema
o advogado como arquiteto de processo. O advogado, a advogada, né, tem que estar pronto para, dependendo da causa, orientar o cliente para uma arbitragem, dependendo, ir ao Poder Judiciário, e, se for o caso, ir para uma mediação. Então, ele precisa estar preparado e precisa saber, mesmo que ele não queira ser árbitro, né? Alguém pode falar, nossa, eu quero me especializar em algum tema e quero ser árbitro, quero me preparar para isso, vou ter que estudar muito, se preparar muito, mas não só aquele que quer ser árbitro, árbitra, como também o advogado tem que saber atuar numa arbitragem. Tem muita peculiaridade, muita coisa que é diferente do processo judicial. E eu queria também fazer um comentário sobre a preparação dos juízes. Os juízes precisam conhecer a arbitragem, porque um processo arbitral pode desembocar numa sentença arbitral que eventualmente seja objeto de uma ação anulatória de sentença arbitral. E essa ação anulatória vai ser julgada por quem? Por um magistrado, por uma magistrada. Né? Então, tem que ter, sim, juízes preparados e conhecer a arbitragem para poder julgar litígios decorrentes dessas ações anulatórias. Né? Em São Paulo já tem algumas ações aí, inclusive, que ficaram famosas, né? E que são muito comentadas, objetos de artigos sobre o tema e que mostram como é necessário que também o Poder Judiciário precise se atualizar e conhecer a arbitragem. Claro que um juiz criminal não vai precisar, mas um juiz de uma vara civil, uma vara empresarial que atue nesse tipo de causa vai ter que conhecer o procedimento arbitral. Eu acho que não tem como fugir, professora Cristina. Acho que é quase que unânime entre os operadores do direito conhecerem a arbitragem, o procedimento arbitral, conhecerem também os outros métodos, né, como a negociação, a mediação, enfim. Eu acho que é importantíssimo. E, assim, eu sei que você já falou bastante sobre o livro, mas eu gostaria de saber se existe um tema, uma mensagem central que você gostaria que os leitores desse livro captassem. Olha, o que eu acho mais importante para os leitores é saberem que vão ter um livro fácil de ler, agradável. Claro, eu sou suspeita, né? Mas, enfim, me parece que ele é agradável de ler, uma leitura tranquila, não tem muitos termos do que a gente chama juridiquês, né? Vai aprender, vai estar conversando comigo, né? E, claro, se precisar, pode acessar minhas redes sociais, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum caso interessante para comentar, né? E o tema também é super bacana, né? É um livro rápido de ler, né? Tem lá, deixa eu ver aqui, quase 200 páginas, um livro rápido de ler e bem acessível para o estudante, para o advogado que está começando a se deparar com casos que podem ser levados para a arbitragem. E outro aspecto que eu queria mencionar é que é preciso romper um dogma de que a administração pública não pode fazer acordo, não pode levar seus litígios para a arbitragem. Bem pelo contrário, a advocacia pública moderna sabe que uma boa parte dos seus conflitos podem sim ser resolvidos com outros métodos de resolução de conflitos. Então, a advocacia pública moderna, contemporânea, que está antenada, sim, sabe orientar o gestor público a resolver litígios de outras formas para além da clássica, da tradicional, que é o Poder Judiciário. Eu acho que essa é a mensagem mais importante do livro, da obra e da necessidade de quebrar paradigmas. Uma conscientização, né, professora? Sim, perfeito, exatamente. Perfeito. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Café e Conhecimento de hoje, mas eu gostaria, como uma mensagem final, que a professora deixasse uma dica especialmente voltada para os nossos alunos do curso de Mediação, Conciliação e Arbitragem,
porque eu acredito que muitos deles estão estudando e pensam em se formar e atuar como árbitros ou árbitras. Então, qual seria a dica que você deixa para esses alunos, futuros árbitros e árbitras? Constante atualização. Estudem. Eu sempre digo, estudar, 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 se preparar, né? E o estudo hoje está muito mais diversificado, está muito mais acessível, né? A gente tem o curso, do qual eu participei também, né? Eu dei o curso também aqui na Uninter. Ministra a disciplina também, Ministrei né? a disciplina, a arbitragem com o setor público, né? Então, assistam às aulas, leiam os livros, leiam artigos, procurem assistir e participar de eventos. Mesmo no Brasil inteiro tem grandes eventos de arbitragem, né? Ali semana que vem eu falei já, né? Tem o seminário de arbitragem da OAB Paraná, que é no dia 27 de agosto, o dia inteiro. Tem outros eventos que vão acontecer agora no segundo semestre, tem o evento do SEBAR, que é em Brasília. Então participem, vão atrás, assistam o canal Arbitragem, tem muita informação e não adianta, para qualquer área que você escolha, é preciso estar sabendo daquilo, né, daquele assunto, daquele tema e atualizado. Procure sempre se atualizar e é essa forma que você vai poder orientar melhor o seu cliente, resolver os problemas do seu cliente de forma mais rápida, de forma pontual. Isso é o mais importante, né? Hoje, se você consegue ajudar seu cliente a resolver de uma forma rápida, com acordo, pode ser que amanhã ou depois o cliente vá de novo te procurar, porque ele sabe que ali no seu escritório ele vai conseguir ter o melhor caminho para resolver o seu problema. E para quem quer ser árbitro ou árbitra, também estudar e fazer cursos específicos voltados à atuação do árbitro, né? Tem várias pessoas, vários profissionais que são jovens arbitralistas e que estão entrando aí no mundo da arbitragem, né? Eu agradeço muito, professora Daniele, adorei participar do Café e Conhecimento, achei bem bacana, estou sempre à sua disposição. Maravilha, professora Cristina. Eu que agradeço, nós, né, em nome aqui da TV Uninter, da coordenação do curso também, coordenadora professora Daniela Assad, do curso de mediação. Então, agradecemos a sua participação. Fica o convite para uma próxima, de repente, a gente tratar de algum outro tema aí relacionado à arbitragem, acho que é bem importante. Agradeço as informações tão ricas que você trouxe para nós aqui hoje, tanto um pouquinho, uma aula, um pouquinho, né, sobre arbitragem, como um spoiler do livro, também sobre a atualidade desse tema, a importância de conscientizar a sociedade. Então, acho que foi muito legal, é um programa muito rico que está sendo transmitido, né, para os nossos espectadores. Então, muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam aqui no chat. E deixo também o convite para o próximo programa Café e Conhecimento. No dia 4 de setembro estaremos de volta aqui, né? Então nos acompanhem e não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus colegas e com seus amigos. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima!